Muy buenos días, Muito bom dia, amados amados amigos y e irmãos presentes y e televidentes. telespectadores. Es para mí É para mim un privilegio um y privilégio e bendición bênção grande estar con e ustedes estar en com esta vocês ocasión nesta ocasião para para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este último dia. E para isso teremos o tema, o mistério do que João ouviu, mas que não pôde escrever. Ou seja, o mistério dos 7 trovões que João escutou e não pôde escrever o que disseram esses trovões. Para isso, quero ler em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Perdão. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe nossas almas e nos permita entender Sua palavra, nos abra o entendimento em nossa alma e em nossa mente para compreender a Sua palavra e assim ser edificados e preparados para ser transformados e raptados neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, queiram ter a bondade. O mistério do que João ouviu, ou seja, o mistério dos 7 trovões, mas que não pôde escrever.
para poder compreender o que são os 7 trovões e o que falar os 7 trovões, o qual João não pôde compreender porque a ele foi depois proibido escrever tudo isso. Encontramos que aqui em Apocalipse capítulo 10 temos o conteúdo da palavra profética da segunda vinda de Cristo. E encontramos no livro do profeta Daniel que nos mostra isto mesmo que João Apóstolo viu, nos mostra em seu livro o profeta Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, nos diz no capítulo 7, versículo 13 ao 14, eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. O profeta Daniel, vejam vocês, viu aqui o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E isso é o mesmo que Cristo disse em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, profetizando, disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui temos também a promessa da vinda do Filho do Homem nas nuvens. Temos aqui a promessa também de ver no tempo final o sinal do Filho do Homem no céu. Em Apocalipse capítulo 1, também nos fala disto, e nos diz no capítulo 1, versículo 7 em diante diz, vede, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora vejam como, nessas Escrituras, podemos ver as profecias que falam da vinda do Filho do Homem nas nuvens. E nas nuvens seria visto este sinal como o sinal do Filho do Homem no céu. Toda a Escritura nos fala da segunda vinda de Cristo e fala mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo. E agora, para ter um claro entendimento do que é a segunda vinda de Cristo,
encontramos que em sua primeira vinda, ele apareceu como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, para tirar o pecado de todo filho e filha de Deus. E para isso houve inúmeras profecias que tinham que ser cumpridas para assim ter neste planeta Terra o cumprimento da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus morrendo na cruz do Calvário. Mas vejam vocês, houve inúmeras profecias relacionadas à primeira vinda de Cristo, onde estava assinalado que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e seria Emanuel. Esse seria o sinal que Deus daria à raça humana, porque aqui o mesmo Senhor vos dará sinal, um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho. E será o seu nome como? Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Essa profecia é uma ampliação da profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde nos fala da semente da mulher. Porque a semente da mulher seria o Messias, o Cristo, seria Deus vindo em carne humana como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 1 em diante, nos diz que ele enviará o seu mensageiro diante dele, diz: Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem está falando aqui? Está falando Jeová, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, está falando ao profeta Malaquias essas coisas com relação à primeira vinda do Messias e o precursor que ele enviaria. Por isso diz: Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Mensageiro de quem seria este profeta que enviaria diante da vinda do Messias? Este seria o mensageiro do Messias. O mensageiro enviado por Cristo para preparar seu caminho. E agora, vejam vocês quem é, quem virá depois do precursor da primeira vinda de Cristo. Diz que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais. Quem viria? Viria o Senhor, Elohim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? O anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que apareceu a Abraão em diferentes ocasiões. Em uma ocasião apareceu como Elohim, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, quando desceu à terra com os arcanjos Gabriel e Miguel, e estiveram falando com Abraão e comendo ali com Abraão uma vitela que Abraão preparou para eles, e comeram pães e tomaram leite e comeram de tudo que Abraão lhes ofereceu. E depois disso, encontramos que se dirigiram a Sodoma e Gomorra
E lá os arcanjos Gabriel e Miguel apareceram a Ló, ou seja, apareceram na cidade de Sodoma, onde Ló era uma pessoa muito importante, pois se diz que era uma pessoa tão importante que estava como um líder político ali. Como diríamos, como prefeito ou governador e juiz dessa cidade. E ali apareceram estes arcanjos e vão destruir Sodoma e Gomorra, vão ficar na praça, mas Ló soube da sua presença ali na cidade e os levou para sua casa, disse que ficassem em sua casa durante a noite e no outro dia iriam, mas Ló não sabia o que iria acontecer com a visita dos arcanjos Gabriel e Miguel à terra, e não sabiam que também ali estava Elohim. Ali também estava Deus na terra, o qual estava falando com Abraão. Pois Elohim estava falando com Abraão enquanto Gabriel e Miguel estavam lá em Sodoma e Gomorra. Agora, Deus está revelando a Abraão o que ele vai realizar em Sodoma e Gomorra, cidades que são tipo e figura do reino gentil para o tempo final. São tipo e figura do reino do anticristo que será estabelecido no tempo final, o qual, com a vinda de Elohim, do anjo do pacto e seus arcanjos Gabriel e Miguel, terá esse reino dos gentios, seu final, e os reinos deste mundo passarão a ser do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Depois da grande tribulação, o qual está tipificado na destruição de Sodoma e Gomorra e também na destruição do Egito, o reino gentil do faraó, por meio da manifestação de Deus através do profeta Moisés, o qual é tipo também para o tempo final do reino dos gentios, onde estará o faraó do anticristo, o qual governará sobre todas as nações, mas que Cristo, em sua vinda, encontramos que destruirá o anticristo, o homem de pecado, e seu reino, como diz Apocalipse capítulo 17, e versículo 14 em diante diz, vamos ver o que diz aqui. Capítulo 17, versículo 12 em diante diz: os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta, guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Agora podemos ver que haverá no último dia um enfrentamento entre Cristo e o anticristo, entre a besta
E esses 10 reis contra Cristo, mas o Cordeiro, Cristo os vencerá, porque Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ou seja, que o Cordeiro, para esse tempo, estará como o leão da tribo de Judá, o qual representa Cristo como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E por isso é que o reino dos gentios, na primeira vinda de Cristo, matou Cristo na cruz do Calvário, que foi o Império Romano, o reino dos gentios na etapa das pernas de ferro, a pedido do povo hebreu, que crucificaram Cristo e fizeram ali, tornaram ali possível o cumprimento da profecia da morte de Cristo na cruz do Calvário. E agora, a primeira vinda de Cristo, vimos que foi na etapa das pernas de ferro, do império ou reino dos gentios, que foi a etapa do império romano dos Césares. E agora, para o último dia, na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro do reino dos gentios, será a segunda vinda de Cristo, a vinda da pedra não cortada por mãos, da qual falou o profeta Daniel no capítulo 2, quando interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor viu o que seria o começo e fim do reino dos gentios. O começo foi com o reino ou império do rei Nabucodonosor. E o final é com o império ou reino do anticristo, da besta, do homem de pecado no último dia. Agora vejam como nos diz, aqui, vamos ver, capítulo 2, versículo 31, nos diz Deus no livro do profeta Daniel, versículo 31. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua, esta estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de bronze, e as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Tu, ó Rei, és Rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas
em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, que o reino babilônico foi a cabeça de ouro e seu rei foi Nabucodonosor. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Agora vejam, o império ou reino que se levantou depois do reino de Nabucodonosor, representado no peito e braços de prata, foi o império ou reino Medo-Persa. O reino Medo-Persa foi o da Média e Pérsia, foi o segundo império ou reino dos gentios, ou segunda etapa do reino dos gentios. E a terceira etapa desse império foi o império da Grécia, o reino da Grécia, onde Alexandre o Grande foi o seu líder. E o quarto, ou seja, o quarto império, o quarto reino, será forte como ferro. Pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Este é o Império Romano, o qual é o terceiro império ou terceira etapa do reino dos gentios, representado esse reino dos gentios na estátua que o rei Nabucodonosor viu. Esse foi o império que estava vigente no tempo da vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus. E agora podemos ver que esse império romano, nessa etapa do reino dos gentios, a quarta etapa do reino dos gentios, tem a culpa compartilhada com o povo hebreu da morte do Senhor Jesus Cristo. Porque tanta culpa tem quem planeja um delito, um crime, como quem executa esse crime. E a morte de Cristo, esse crime, vejam vocês, o povo hebreu foi quem pediu ao Império Romano. Pediu a morte de Cristo e o povo hebreu disse: seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. E encontramos que o sangue de Cristo esteve sendo demandado do povo hebreu desde o tempo da morte de Cristo em diante, e por isso o povo hebreu, vejam vocês, recebeu a destruição da sua cidade, Jerusalém, recebeu a destruição do templo e colocaram ali a mesquita de Omar, e recebeu uma tribulação muito grande durante estes últimos 2000 anos que transcorreram. Porque pediram a morte de Cristo e disseram que o sangue dele fosse sobre eles e sobre seus filhos. E Deus esteve demandando o sangue de Cristo da mão do povo hebreu, de toda a nação hebraica. Eles não tiveram mais o templo ali em Jerusalém e, consequentemente, não tiveram o contínuo sacrifício, também não tiveram o sacrifício do bode para a reconciliação do povo hebreu com Deus e, consequentemente, estiveram sob o juízo divino. E agora vejam vocês como o povo hebreu
e esteve em grandes dificuldades nestes últimos 2000 anos que transcorreram. Mas o povo romano, o Império Romano, com a nação romana, é responsável da morte de Cristo, porque foi o Império Romano quem crucificou Jesus Cristo. E Deus, vejam vocês, demandará o sangue de Cristo do Império dos Gentios, o sangue de Cristo que foi derramado na quarta etapa do Império dos Gentios, na etapa das pernas de ferro. E para o último dia, na etapa dos pés de ferro e barro de oleiro, cairá o juízo divino em toda a sua plenitude sobre o império dos gentios, sobre o reino dos gentios, o qual estará encabeçado pelo anticristo, pelo homem de pecado, pela besta, que diz o livro do Apocalipse, e também segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, e demais profecias, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. E agora é para o tempo dos pés de ferro e de barro de oleiro, onde 10 reis, esses 10 reis que aparecem em Apocalipse capítulo 17, darão seu poder e autoridade à besta, e com ela reinarão, e esse será o império, o reino da besta do anticristo, do homem de pecado, na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, onde a segunda vinda de Cristo colocará fim, dará fim ao império dos gentios e estabelecerá o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e se cumprirá a profecia de Apocalipse capítulo 11 e versículo 15 em diante, onde diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Agora vejam como os reinos do mundo, ou seja, os reinos dos gentios, todos se tornarão de Jesus Cristo, porque Cristo tirará o reino dos gentios e tirará o anticristo e estabelecerá Cristo seu reino, e todas as nações e todos os seres humanos virão a pertencer ao glorioso reino de Jesus Cristo, e Cristo se sentará no trono de Davi, lá em Jerusalém, e reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E os redimidos com o sangue de Cristo que lavaram seus pecados, no sangue de Cristo ao crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, e receber seu Espírito Santo, reinaremos com Ele por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 em diante, diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Agora vejam o que Cristo fez
por nós, nos lavou com seu sangue precioso e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes e reinaremos com Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículos 8 em diante, 8 ao 10 diz: Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam aqui a promessa divina para todos os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Diz que reinaremos sobre a terra. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6 diz: Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Agora podemos ver o programa divino que Deus tem para com os redimidos com o sangue de Jesus Cristo. O programa é que reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade como reis e sacerdotes nesse glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim será que o glorioso reino de Deus estará estabelecido neste planeta Terra durante o reino milenial e depois por toda a eternidade. E os redimidos pelo sangue de Cristo, que receberam também seu Espírito Santo, são os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, os quais reinarão com Cristo 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora, nós estando nesses corpos mortais, talvez não tenhamos uma posição alta no reino dos gentios, mas no reino de Deus teremos a posição mais alta que um ser humano possa ter, a de ser reis e sacerdotes no glorioso reino milenial de Cristo e por toda a eternidade. E reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Assim que terão os redimidos pelo sangue de Cristo a posição mais alta que um ser humano possa ter no glorioso reino de Deus, onde Cristo reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E nós reinaremos com Cristo sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Agora podemos ver este programa divino assinalado para
o último dia, ou seja, o sétimo milênio, e para toda a eternidade. Agora, vimos que o glorioso reino milenial de Cristo depende da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo. Na primeira vinda de Cristo, o reino dos gentios na etapa quarta, que foi a etapa do Império Romano, representado nas pernas de ferro, crucificou Cristo e, consequentemente, o Império dos Gentios está sentenciado por Deus, destinado por Deus a desaparecer, para dar lugar ao glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês estes territórios onde se cumpriram essas etapas do Império dos Gentios. Esses territórios estão sentenciados ao juízo divino para o último dia. E agora, o mistério dos 7 trovões, o mistério do que João escutou e não pôde escrever, é o mistério falado, revelado por Cristo, o anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem, o qual fala como um leão, ou como quando clama um leão, como quando ruge um leão, e 7 trovões emitem suas vozes. Vejam que é a voz de Cristo, anjo forte. E disto falou o precursor da segunda vinda de Cristo e anjo mensageiro da 7ª etapa, ou era da Igreja Gentia, o reverendo William Branham. Na mensagem dos selos, na parte ou conferência intitulada A Brecha, ele falou sobre a vinda deste anjo forte e o encontramos aqui o que ele falou neste livro dos 7 selos, na página 57, onde diz: e veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Isso é Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 7. Foi Cristo, o Cordeiro de Deus e também leão da tribo de Judá, quem tomou o livro da mão de quem estava sentado no trono, em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 7. Continua dizendo: este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões. O tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Demos leitura aí também para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Agora isso já é o tempo do fim, porque diz assim: e vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1?
Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro e ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Agora note bem. E na sua mão tinha um livrinho aberto. Agora aqui estava fechado, ou seja, em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 7, como estava? Estava fechado. Aqui estava fechado e selado, mas agora está aberto. Agora em Apocalipse capítulo 10, está aberto na mão do anjo forte de Apocalipse capítulo 10. Já foi aberto desde que foi selado. Agora, vejam vocês como este mistério do anjo que desce do céu é o mistério da vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, da vinda do anjo do Senhor, ou anjo do pacto, o qual 2000 anos atrás esteve nessa terra no meio do povo hebreu, manifestado em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus. Naquele simples jovem carpinteiro de Nazaré estava dentro desse véu de carne, e estava o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, chamado também o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso está em São João capítulo 1, versículo 1 ao 18, tudo o que eu vou dizer. Depois, no versículo 14 desse mesmo capítulo 1 de São João, diz: e o Verbo se fez carne, ou seja, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este mistério, vejam vocês, da encarnação do Verbo, a encarnação do anjo do Senhor, do anjo do pacto, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vejam vocês, este mistério foi cumprido na pessoa de Jesus, naquele véu de carne que nasceu da Virgem Maria. Ninguém podia imaginar que em um jovem carpinteiro de Nazaré ia se cumprir a vinda do Messias, a vinda do Rei de Israel. Porque quando Deus promete algo grande, todas as pessoas estão buscando algo grande, humanamente falando. Estão buscando um personagem importante na Terra, humanamente falando, com grandes doutorados em teologia, em assuntos religiosos e uma posição muito importante no meio da raça humana, mas quando Deus promete algo grande, o cumpre em forma simples. O cumpre por meio de um véu de carne, por meio de um homem simples. E isso é o que aconteceu no tempo da primeira vinda de Cristo. Encontramos também que quando Deus prometeu a vinda do profeta Elias, a vinda de Elias, quando cumpriu essa promessa para o tempo em que apareceria o Messias, vejam vocês, foi o Espírito Santo manifestado em um homem chamado João Batista, no qual operou o ministério do profeta Elias por terceira ocasião. O arcanjo Gabriel disse que essa criança, esse menino que nasceria ao sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel, os quais já eram avançados em idade, seria profeta de Deus e viria com o espírito e virtude, com o espírito e poder de Elias, e converteria o coração dos pais aos filhos, ou seja,
o coração dos pais à fé apostólica, a fé dos apóstolos, a fé dos filhos de Deus, a fé da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E converteria a fé, o coração dos pais, os converteria à fé cristã, à fé na primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus. E agora vejam também o nosso amado Senhor Jesus Cristo, quando falou de João Batista, disse, em São Mateus capítulo 11, versículo 14, ele é aquele Elias que havia de vir. Ou seja, que João Batista é aquele Elias prometido para preparar o caminho do Senhor em sua primeira vinda. Se vocês quiserem recebê-lo, ele é aquele Elias que havia de vir. Depois, quando perguntam a Jesus, depois de descer do Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João com Jesus, depois, os escribas estão dizendo que primeiro tem que vir o precursor da primeira vinda de Cristo, ou seja, primeiro tem que vir o profeta Elias e restaurar todas as coisas para depois vir o Messias. E dizem a Jesus isso que os escribas estão dizendo. E perguntam, como é isto de que Elias tem que vir primeiro para restaurar todas as coisas? Jesus diz no capítulo 17 de São Mateus, versículo 10 em diante, vejam vocês. Os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu, certamente Elias virá primeiro. Está falando de um que virá no futuro. Elias virá primeiro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso é, para o tempo final, certamente. Mas digo-vos que Elias já veio. Agora, para aquele tempo em que apareceu Jesus, tinha que estar sobre a terra Elias também, para precursar a primeira vinda de Cristo, porque Elias seria o mensageiro que prepararia o caminho ao Senhor, ao Messias. Mas Jesus disse, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista, porque João Batista era o Elias, que havia de vir naquele tempo, preparando o caminho ao Senhor. E quando veio, não se chamava Elias, se chamava João Batista, porque o véu de carne se chamava João Batista, mas o ministério que estava sendo manifestado em João Batista, pelo Espírito Santo, era o ministério de Elias, por terceira ocasião. Já tinha sido manifestado em Elias Tisbita, depois em Eliseu. Os filhos dos profetas, quando viram Eliseu que abriu o Jordão com o manto de Elias, disseram, o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Tinha repousado o ministério de Elias sobre o profeta Eliseu, porque tinha repousado sobre Eliseu o Espírito que estava em Elias, ou seja, o Espírito Santo que estava em Elias, passou a Eliseu e colocou em Eliseu uma dupla porção ministerial. O ministério de Elias manifestado em uma dupla porção. E isso foi a segunda ocasião em que o ministério de Elias esteve na terra manifestado em um homem, o qual não se chamava Elias, mas que se chamava Eliseu. A terceira ocasião foi em João Batista. A quarta ocasião foi no reverendo William Branham, o qual foi o precursor da segunda vinda de Cristo.
E a quinta ocasião em que seria manifestado o ministério de Elias seria em uma das duas oliveiras, ou como uma das duas oliveiras. Recordem que sempre é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, manifestado no véu de carne em um homem, que não tem que se chamar Elias, mas tem que ter o nome que seus pais colocarem quando nascer na terra. Em Eliseu esteve o ministério de Elias, e o nome de Elias em sua segunda manifestação foi o nome que colocaram os seus pais em Eliseu. E o nome de Elias em sua terceira manifestação foi João Batista. Esse foi o nome que seus pais colocaram quando nasceu e o registraram. Pois esse foi o nome que o arcanjo Gabriel disse que colocassem ao precursor da primeira vinda de Cristo, ao Elias, que tinha que vir nesse tempo. E o nome que Elias teve em sua quarta manifestação foi William Marion Branham. Esse foi o nome do véu de carne, mas o ministério foi o ministério de Elias em sua quarta manifestação. E foi o Espírito Santo que esteve em Elias Tisbita, em Eliseu e em João Batista, quem esteve no reverendo William Branham, manifestando o ministério de Elias por quarta ocasião. E esse mesmo Espírito Santo esteve em Elias Tisbita, em Eliseu, em João Batista e em Jesus e em William Branham, e que esteve em Jesus em toda a sua plenitude. É o mesmo Espírito Santo que esteve nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, em São Paulo, em Irineu, em Martin, em Colombo, em Lutero, em Wesley e em William Marion Branham. E estará no último dia manifestado em carne humana novamente, operando, manifestando o ministério de Elias pela quinta ocasião, e o ministério de Moisés por segunda ocasião, e o ministério de Jesus por segunda ocasião. Recordem que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Verbo, o Logos, o qual veio no passado, nos profetas do Antigo Testamento, na porção correspondente a cada etapa, ou a cada era, ou a cada dispensação, e depois em Jesus em toda a sua plenitude, depois os apóstolos e nos 7 anjos mensageiros na porção correspondente a cada etapa, a cada era. Foi Cristo ministrando em Espírito Santo por meio de cada um dos seus mensageiros que Ele colocou na sua igreja, e para o último dia, Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, para, por meio do seu anjo mensageiro, dar testemunho à sua igreja de todas essas coisas que em breve deve acontecer neste tempo final, no último dia. E todos estarão escutando Jesus Cristo em Espírito Santo falando à sua igreja por meio do seu anjo mensageiro, onde terá os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Jesus pela segunda vez e de Elias pela quinta vez, porque o único que tem ministérios é o Espírito Santo. O único que tem ministérios é o anjo do pacto. Ele é quem os operou por meio de carne humana em diferentes eras e dispensações, e ele é quem no último dia estará operando estes 3 grandes ministérios, através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, o qual ele envia a sua igreja no último dia na era da pedra angular e dispensação do reino. E agora, vejam como é que Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual no Antigo Testamento é conhecido como Senhor, ou anjo do Senhor, ou anjo do pacto, e no Novo Testamento é conhecido como Senhor Jesus Cristo, o qual apareceu em carne humana ao povo hebreu,
no véu de carne chamado Jesus de Nazaré, e depois apareceu a São Paulo naquela chama de fogo ou coluna de fogo, essa luz mais forte do que o sol, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra o aguilhão. E Saulo, sabendo que essa luz que lhe falava era a mesma luz, a mesma coluna de fogo que tinha aparecido a Moisés lá no Monte Sinai, e tinha dito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual é o mesmo Jeová no seu corpo teofânico, agora aparece a Saulo de Tarso no capítulo 9 do livro de Atos e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Capítulo 9 do livro de Atos, versículos 1 em diante. Agora, lendo essa passagem, vejam vocês, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Porque crer em Cristo, ser um crente em Jesus Cristo, ser membro do corpo místico de Cristo, ser membro da Igreja de Jesus Cristo, o chamavam o caminho de heresia. Era um caminho de heresia para a religião hebraica, mas para Deus era o caminho de vida eterna. Saulo, numa ocasião, disse: conforme o caminho que chamam heresia, sirvo ao Deus de meus pais. Agora vejam vocês que para a religião hebraica, o cristianismo, crer em Cristo como nosso Salvador e receber seu Espírito Santo e nascer de novo e ser um membro do corpo místico de Cristo, era uma heresia. E como hereges, os perseguiam e os matavam. E a outros castigavam e também os obrigavam a blasfemar o caminho de Jesus Cristo. E indo pelo caminho, aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitar-lhes contra o aguilhão. Ele, tremendo e temeroso, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor disse: levanta-te e entra na cidade, e se te dirá o que deves fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Agora vejam como lhe apareceu Jesus Cristo nessa coluna de fogo, nessa teofania, o qual no Antigo Testamento, quando apareceu nessa luz, foi chamado anjo do pacto ou anjo do Senhor, que é o mesmo Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Cristo tinha dito: saí do Pai e volto ao Pai. Saí de Deus e volto a Deus. Ele disse: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, ou o Filho do Homem,
que está no céu e estava na terra. E agora vejam vocês, como estando na terra, também estava no céu, porque estando na terra, ele estava também em outras dimensões, porque ele é o Deus encarnado, o Deus manifestado em carne humana na pessoa de Jesus. Ele é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o Verbo, que se fez carne e habitou entre os seres humanos, e ali esteve como Cordeiro de Deus para oferecer seu próprio corpo em sacrifício vivo, ali na cruz do Calvário. E depois que morreu, ressuscitou e subiu ao céu, se sentou à destra de Deus, apresentou seu sangue ali no lugar santíssimo do templo que está no céu, e como sumo sacerdote levando seu próprio sangue, encontramos que esteve fazendo intercessão por todos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, os quais estavam em Deus desde antes da fundação do mundo, ou seja, eternamente, porque são um pensamento divino, são um atributo divino, são um pensamento na mente de Deus, os quais tinham que ser manifestados aqui na terra, em carne humana, para fazer contato com Cristo e seu programa de vida eterna no tempo que e no tempo em que ele os enviaria à terra, e Cristo no céu estaria fazendo intercessão por todas essas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E por isso, por meio da manifestação do Espírito Santo na terra, através dos seus mensageiros, que são enviados de era em era, os quais vêm com a palavra de Deus para a sua era, para a era em que Cristo os envia, aos quais se unem os ministros ordenados por Deus para trabalhar com esse mensageiro, e todos unidos levam a mensagem de Cristo para essa era ou esse tempo, e os escolhidos de Deus ouvem a voz de Cristo por meio do mensageiro da sua era, através da mensagem da sua era, que se estende por todo o território onde se cumpre essa era. E se há alguém que foi viver em outro continente, pois a mensagem chega até o lugar onde estão, e são chamados e juntados e colocados no corpo místico de Cristo, ao escutar a voz de Cristo, a voz do bom pastor, que disse em São João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Capítulo 10, versículo 14 em diante, disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do povo hebreu, do aprisco hebraico. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. As ovelhas são os escolhidos entre os gentios, e a voz de Cristo que escutarão será a voz de Cristo por meio de seus mensageiros em cada era da sua igreja. E o aprisco é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde são chamados e juntados na era que lhes corresponde viver. Estes também devo trazer. E isso é o que Cristo esteve fazendo de etapa em etapa durante essas eras que transcorreram, e nessa era, correspondente ao último dia, que é a era da pedra angular, onde Ele está chamando e juntando todos os seus escolhidos neste último dia. Agora,
Cada era foi cumprida no passado em certo território e com um certo tipo de gente. A primeira era se cumpriu na Ásia Menor e seu mensageiro foi o apóstolo São Paulo. A segunda era se cumpriu na França e seu mensageiro foi Irineu. Daí se estendeu a mensagem a outros territórios. A terceira era se cumpriu também na França e vamos ver, na França e na Hungria, e seu mensageiro foi Martin. A terceira era se cumpriu na Irlanda e na Escócia, e seu mensageiro foi Colombo. Essa foi a quinta era. A quinta se cumpriu na Alemanha e seu mensageiro foi Lutero. A sexta era se cumpriu na Inglaterra e seu mensageiro foi John Wesley. A sétima era se cumpriu na América do Norte e seu mensageiro foi o reverendo William Marion Branham. E vejam vocês, a voz de Cristo esteve chamando e juntando suas ovelhas, e esteve a voz de Cristo manifestada em cada um dos seus mensageiros, os quais apareceram na terra em seus diferentes territórios, e muitas pessoas não compreenderam que esses eram os mensageiros de Cristo, onde estava o Espírito de Cristo, e onde teve essas 7 manifestações, o Espírito de Cristo, os 7 olhos do Cordeiro, os 7 Espíritos de Deus que estão diante da presença de Deus. Estavam essas 7 manifestações nesses 7 mensageiros de Cristo, e se realizou a obra correspondente a cada era e ao território onde cada era foi cumprida. E agora, depois que transcorreram essas etapas, 7 etapas da igreja gentia, onde encontramos que a última foi na América do Norte, e da América do Norte, o Espírito de Cristo, Jesus Cristo e Espírito Santo voou a América Latina e o Caribe para o cumprimento da Era da Pedra Angular, a Era representada no 8. O 8 representa infinito e também eternidade, e essa Era da Pedra Angular corresponde ao território latino-americano e caribenho, onde o Espírito de Cristo envia o seu anjo mensageiro, ungido com o Espírito Santo, e onde opera os ministérios de Elias pela 5ª vez, de Moisés pela 2ª vez, e de Jesus pela 2ª vez, e por meio do qual chama e junta os seus escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta, que é a mensagem da voz de Cristo chamando e juntando todos os seus filhos na Era da Pedra Angular e dispensação do reino, ou seja, juntando os seus filhos na etapa da Era da Pedra Angular da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final se encontra na etapa da Era da Pedra Angular. Assim como o reino dos gentios se encontra na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro. O reino dos gentios no tempo do rei Nabucodonosor, que foi o tempo no qual viveu o profeta Daniel, se encontrava na etapa da cabeça de ouro do reino dos gentios. Mas, vejam vocês, neste tempo final, se encontra o reino dos gentios na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro. Mas o reino de Deus se encontra na etapa da cabeça de ouro, se encontra na etapa da Era da Pedra Angular, que é a cabeça de ouro do reino de Deus. Essa é a Era de ouro para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo estaria manifestado em Espírito Santo em seu anjo mensageiro, na etapa da Era da Pedra Angular, a etapa de ouro da Igreja de Jesus Cristo, chamando e juntando os seus escolhidos e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer,
e assim nos revelando o mistério do sétimo selo, que é o mistério da segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vindo em carne humana, manifestado no último dia. É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro no último dia, nos revelando todas essas coisas e assim nos preparando para ser transformados e raptados. É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, se velando e se revelando em carne humana em seu anjo mensageiro e nos revelando o mistério da sua vinda em carne humana em seu anjo mensageiro, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E assim é como Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que desce do céu vestido de uma nuvem, se vela em carne humana na terra, em seu anjo mensageiro, e por meio do seu anjo mensageiro, nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim podemos estar vendo e escutando Jesus Cristo no último dia no meio da sua igreja gentia, nos falando como quando ruge um leão e os 7 trovões, falando suas vozes, emitindo suas vozes e nos revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da sua segunda vinda, o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, velado e revelado em seu anjo mensageiro, neste último dia na era da pedra angular e na dispensação do reino, chamando e juntando seus escolhidos na era da pedra angular e dispensação do reino, e assim nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia e na era da pedra angular e dispensação do reino. E o que João escutou da boca do anjo forte que desceu do céu, quando clamou como quando um leão ruge, e os 7 trovões emitiram suas vozes, e não pôde escrever essas coisas que ele escutou. Essas são as coisas que nós, neste último dia, estaríamos escutando por meio da manifestação de Jesus Cristo, o anjo forte, que desce do céu, vindo à terra e vindo à sua igreja no último dia, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, e nos falando por meio do seu anjo mensageiro, todas essas coisas que em breve devem acontecer. E o estar escutando, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, estaríamos escutando a voz do anjo forte que desce do céu e coloca seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clama como quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes. É neste último dia em que estaremos escutando a voz de Cristo, que João escutou como 7 trovões trovejando e falando, mas que foi proibido escrever. O conteúdo desses 7 trovões é nada menos que o mistério do sétimo selo sendo revelado. É o mistério da segunda vinda de Cristo sendo revelado, esse mistério à igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Por isso é que a fé de rapto para os escolhidos serem transformados e raptados está nos trovões. E também está nos trovões o avivamento, o despertamento
dos escolhidos de Deus da Igreja do Senhor Jesus Cristo, em e para o último dia. Porque por meio da revelação contida nos 7 trovões, que é a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, será que os escolhidos de Deus receberão a fé e a revelação para serem transformados e raptados. Recebem a revelação para serem chamados e juntados na era da pedra angular. Recebem a revelação para poder compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Por isso é tão importante escutar a voz de Cristo neste último dia por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, no tempo final, no qual nós estamos vivendo. Vejam, a voz destes 7 trovões contém o mistério, a revelação do mistério do 7º selo, ou seja, da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Agora, João quis adorar o anjo que lhe mostrava essas coisas, aqui em Apocalipse capítulo 22 e versículos 7 ao 9, encontramos que João nos diz da seguinte maneira. Vamos ver. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas. Quem, para adorá-lo, quem mostrou todas essas coisas do livro do Apocalipse? O anjo do Senhor Jesus Cristo. E João disse, me postrei para adorar aos pés do anjo que me mostrava essas coisas. Então ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Por que João tentou adorar este anjo? Porque ele viu a manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro. Vejam vocês, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, João diz, eu estava em espírito no dia do Senhor. Ele estava em espírito no dia do Senhor. Ou seja, não em seu corpo físico, porque o seu corpo físico estava onde? Na ilha de Patmos, mas ele foi transportado nessa visão apocalíptica ao dia do Senhor. E o dia do Senhor é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, e versículo 4. E agora, sendo que o dia do Senhor, que é o último dia, é o 7º milênio, ele foi transportado em visão ao 7º milênio. E diz, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Essa voz de trombeta é a voz de Cristo falando no último dia por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino. E o que ouviu?
diz: E ouvi detrás de mim uma grande voz de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é quem no último dia estará falando com essa grande voz de trombeta e estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Mas ele terá um instrumento aqui, um véu de carne, e esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora, não é que é preciso subir ao céu literalmente para escutar a voz de Cristo. É que é preciso subir à etapa onde Jesus Cristo estiver no último dia, falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta. Se essa etapa fosse a etapa do tempo de São Paulo, seria a etapa da primeira era da Igreja Gentia, e a essa primeira era nós tínhamos que subir para escutar a voz de Cristo por meio de São Paulo, nos revelando todas essas coisas. Mas já transcorreram as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, onde os filhos de Deus em cada uma dessas etapas escutaram a voz de Jesus Cristo em Espírito Santo, falando ao seu povo e chamando e juntando os seus escolhidos de cada uma dessas etapas da Igreja Gentia. E agora, para o último dia, a voz de Cristo estaria na era da pedra angular. A voz de Cristo estaria falando na era da pedra angular pelo anjo mensageiro da era da pedra angular, que é o profeta da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino, e esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E por meio desse anjo mensageiro é que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará escutando todas essas coisas que em breve deve acontecer, e será não homem, mas Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em um homem, um profeta, falando à sua igreja. O véu de carne é um homem, um profeta, mas quem estará falando por meio desse véu de carne, por meio desse profeta, será Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia. Será Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, a coluna de fogo, a Shequina, velado e revelado em carne humana em seu anjo mensageiro. Porque onde quer que estiver a palavra, o verbo, estará velado em carne humana. E agora, vejamos o que nos diz Apocalipse capítulo 22 e versículo 6. E disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Para mostrar a seus servos o quê? As coisas que em breve hão de acontecer, as quais Cristo em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, disse que nos revelaria, e agora as revela por meio do seu anjo mensageiro, porque em seu anjo mensageiro estará Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado, falando à sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino. E sendo que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, é o mensageiro a Israel, e vem diretamente aos hebreus, mas porquanto sua igreja gentia
está a ponto de ser raptada porque chegou ao seu final, ele vem pela sua igreja primeiramente e depois irá ao povo hebreu. Em sua manifestação do último dia na era da pedra angular e dispensação do reino, através do seu instrumento, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Para poder escutar a voz de Cristo em cada era, vejam vocês, Cristo enviou um mensageiro em cada era, onde ele esteve manifestado, falando ao seu povo e chamando e juntando os seus escolhidos de cada era. E para o último dia, para poder compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer e poder compreender a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, que é a abertura do sétimo selo de Apocalipse capítulo 8 e versículo 1, encontramos que necessitamos encontrar o instrumento de Jesus Cristo, o anjo de Jesus Cristo, para por meio dele ver Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos revelando sua vinda no último dia na era da pedra angular e dispensação do reino, velado e revelado em carne humana em seu anjo mensageiro. Ninguém poderá compreender este mistério e demais mistérios do reino dos céus correspondentes ao último dia, exceto aqueles que encontrarão o anjo de Jesus Cristo, e assim encontrarão Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, nos revelando, por meio do seu anjo, todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim é como com essa mensagem revelada à sua igreja, com essa revelação de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. E essa era corresponde à América Latina e o Caribe. É na América Latina e o Caribe onde este mistério do sétimo selo se realizaria e seria revelado por Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. E assim o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana por meio do seu anjo mensageiro, estará nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer no último dia. E agora vejam como a América Latina e o Caribe correspondeu no programa divino, a parte mais em programa do programa divino no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E por isso a América Latina e o Caribe têm atualmente a bênção de Deus. Essa bênção divina que esteve se movendo do povo hebreu para a Ásia Menor, para a primeira era da Igreja Gentia, depois se moveu à França na segunda era, depois se moveu à Hungria e França, ou França e Hungria na terceira era, e depois se moveu a Irlanda e Escócia na quarta era, depois se moveu a Alemanha na quinta era, e depois se moveu a Inglaterra na sexta era, e depois se moveu essa bênção América do Norte na sétima era, e agora se moveu essa bênção América Latina e o Caribe na era da pedra angular. Na era oitava era eterna da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora na América Latina e no Caribe está o programa divino se realizando. Está o programa de Jesus Cristo correspondente à etapa final da sua Igreja Gentia
se realizando e chamando e juntando os seus escolhidos com a grande voz de trombeta ou trombeta final. E agora, vejam vocês como essas coisas estão acontecendo neste tempo final. E somente os que estarão escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro poderão compreender o mistério do que João escutou e foi proibido escrever. E agora, vejam vocês como também o sinal do Filho do Homem no céu, onde é visto o Filho do Homem vestido numa nuvem. O encontramos em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, e Apocalipse capítulo 1 também o encontramos. E versículo 7, e também o encontramos em Apocalipse capítulo 14, versículo 14 em diante, e o encontramos em São Mateus capítulo 24, e versículo 30 ao 31, e em Daniel capítulo 7, versículo 13 ao 14. E agora, o sinal do Filho do Homem no céu, e a vinda do Filho do Homem nas nuvens, com poder e glória. Vejam vocês, o reverendo William Branham nos falando sobre uma nuvem misteriosa que apareceu em 28 de fevereiro de 1963 e que foi fotografada por diferentes fotógrafos do estado do Arizona e também do Novo México, e que também foi publicada essa nuvem misteriosa na revista Ciência e na revista Life. Encontramos que, quando apareceu essa nuvem, que os cientistas não encontraram uma explicação, porque apareceu a 26 milhas de altitude e tinha um tamanho de 30 milhas de comprimento por 50 milhas de largura, aproximadamente. A essa altitude de 26 milhas não há umidade para formar nuvens, nem há aviões voando para que formem algumas nuvens. O mistério dessa nuvem, diz o reverendo William Marion Branham, que foi a aparição de 7 anjos de Deus que apareceram a ele e o levaram, e o levou e esteve ali com esses anjos, esteve aí no céu, ele esteve ali no seu corpo teofânico, e também esses anjos estavam em seus corpos teofânicos. Esses anjos que estavam ali, vejam vocês, ele disse que 7 anjos vieram e o arrebataram. E estando ali 7 anjos que levaram o reverendo William Branham, então encontramos, contando o reverendo William Branham, encontramos ali 8 anjos, 8 mensageiros de Deus. E agora, vejam o que disse o reverendo William Branham na página 469 do Livro dos Selos, falando sobre essa nuvem formada por esses anjos, disse. E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Quem foi? Quem o levantou e o levou? Com eles? Foi o anjo que era muito diferente dos demais. Agora aqui está.
era quem tinha o sétimo selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este sétimo. Agora vejam que o sétimo anjo, dos 7 que vieram, o sétimo era muito diferente dos demais, e esse era quem tinha o sétimo selo, e o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Esse é o anjo forte que desce do céu. Esse é o anjo que está prometido para vir no último dia, mas que primeiro estaria vestido de uma nuvem ou nas nuvens, como diz Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e São Mateus 24, versículo 30 ao 31. É a vinda do Filho do Homem nas nuvens. É o sinal do Filho do Homem no céu, sendo visto em 28 de fevereiro de 1963. Assim como para a primeira vinda de Cristo apareceu um sinal no céu, chamada a estrela de Belém. E esteve no céu como por 2 anos aparecendo todas as noites. E muitas pessoas na terra naquele tempo não puderam compreender que esse era o sinal da primeira vinda do Messias, da vinda do Filho do Homem no meio do povo hebreu, o qual nasceu em Belém da Judeia, e o sinal de que já estava na terra, estava no céu sendo visto, e uns magos a viram, estando eles vivendo lá na Babilônia, e viram este sinal sobre a terra de Israel, e foram à terra de Israel para buscar o Messias. Chegaram à cidade de Jerusalém e não encontraram o Messias ali. Mas perguntou o rei Herodes onde o Messias devia nascer, e os escribas e os principais sacerdotes, como sumo sacerdote, disseram que era em Belém da Judeia, porque assim estava escrito pelo profeta Miqueias, no capítulo 5 e versículo 2. E Herodes os mandou a Belém da Judeia para buscar o Messias e adorá-lo, e depois que viessem de regresso ao rei Herodes, para que dissesse onde estava o Messias, e que para ir adorá-lo, mas as intenções eram para ir matá-lo. O rei Herodes investigou com os magos desde quando estava aparecendo essa estrela, e eles revelaram que já levava 2 anos aparecendo essa estrela. Portanto, o Messias tinha uns 2 anos de idade, aproximadamente, quando chegaram os magos a Belém da Judeia. E vejam vocês, quando Deus fará algo na terra, ou mostra no céu. O sinal no céu do que Deus prometeu fazer na terra tem que ser visto. E quando é visto esse sinal no céu, o que Deus prometeu fazer na terra, as pessoas têm que estar buscando, porque já tem que estar na terra. Deus realizando o que Ele prometeu para esse tempo. Portanto, o Messias já estava na terra, e quando chegaram os magos a Belém da Judeia, o Messias já tinha aproximadamente 2 anos de idade. Portanto, o Messias, quando foi visitado por estes magos, já falava. Portanto, pôde falar com eles, seguramente, e eles puderam falar com ele, e eles se regozijaram. Eles conheceram o Messias, estando o Messias ainda com uns 2 anos de idade, aproximadamente.
E agora, vejam vocês como tudo isso se cumpriu. Foi visto o sinal da primeira vinda do Filho do Homem, foi visto no céu, e depois encontramos que o Filho do Homem estava no céu. Quando esse sinal estava na terra, quando esse sinal foi visto no céu, e encontramos que tudo estava se cumprindo no meio do povo hebreu. Mesmo que ainda a obra de redenção de Cristo em sua primeira vinda não estava sendo realizada, a qual se realizaria na cruz do Calvário. E para isso ele teria um ministério de 3 anos e meio na primeira parte da semana 70 da profecia de Daniel. E ao final dessa primeira parte da semana 70, ou seja, na metade da semana 70, aos 3 anos e meio dessa semana 70, a qual consta de 7 anos, na metade dessa semana, a vida do Messias seria tirada. E quando chegou a metade dessa semana, a vida do Messias foi tirada na cruz do Calvário, morrendo ali Cristo por nós e tirando ali nossos pecados. E agora podemos ver que antes de Cristo estar na cruz do Calvário morrendo por nós, na metade da semana 70, encontramos que 33 anos antes, o Messias já estava na terra, nascendo em Belém, da Judéia. Agora a pergunta é, antes de se realizar a obra de reclamação e todos sermos transformados que vivemos e todos os mortos em Cristo serem ressuscitados, quanto tempo, dias, meses ou anos estará na terra o anjo forte, o Filho do Homem, o qual primeiramente é visto no céu, vestido de uma nuvem, para depois ser visto na terra manifestado em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo estará na terra o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Filho do Homem, manifestado em seu anjo mensageiro, antes da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação de nós os que vivemos. Não sabemos quantos anos estará na terra, manifestado em carne humana, falando à sua igreja e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, para assim nos dar a fé, para ser transformados e raptados e se realizar assim a obra de reclamação, e assim nós sermos restaurados à vida eterna com corpo eterno, ser redimidos nossos corpos mortais, ser redimidos e obter a transformação dos nossos corpos. Nós, os que vivemos e os mortos em Cristo, serem ressuscitados em corpos eternos. Agora a pergunta é, quantos anos estará este anjo que apareceu aqui, nessa nuvem, como o anjo, que era muito diferente dos demais, ou qual é o anjo que tem o 7º selo, ou qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em seu corpo teofânico, ali nessa nuvem, no céu, para no último dia ser manifestado em carne humana através do seu anjo mensageiro, porque ele terá para o último dia um véu de carne, através do qual estará manifestado, velado e revelado através do seu anjo mensageiro, e estará falando à sua igreja e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e estará nos revelando o mistério da sua vinda. O mistério da vinda do anjo que era diferente dos demais, em carne humana no último dia através do seu anjo mensageiro. Veja que o mistério da primeira vinda de Cristo foi o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é o mesmo Senhor, que é o mesmo verbo, que se fez carne e habitou entre os seres humanos, naquele véu de carne chamado Jesus
de Nazaré. Esse é o mistério da primeira vinda de Cristo. Esse é o mistério da vinda do anjo do pacto, da vinda do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse foi o mistério, 2000 anos atrás, da vinda do anjo do pacto em carne humana no meio do povo hebreu. E o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia é a vinda do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais, que se encontra nessa nuvem vindo em carne humana no meio da sua igreja gentia, através do seu anjo mensageiro e falando à sua igreja. Todas essas coisas que em breve devem acontecer e assim nos preparando para ser transformados e raptados e nos revelando assim o mistério da sua vinda em carne humana em seu anjo mensageiro. Mas o seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o seu instrumento, o seu véu de carne, através do qual Jesus Cristo, o anjo do pacto, viria manifestado em Espírito Santo no último dia, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, conforme as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O mistério do que João ouviu, mas que não pôde escrever. O mistério do que João ouviu é o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério da vinda do anjo do pacto, velado e revelado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. É a vinda do anjo que era diferente dos demais. É a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, velado em carne humana e revelado através de carne humana em seu anjo mensageiro. Esse é o mistério do sétimo selo. Esse é o mistério que os 7 trovões falaram e a João foi proibido escrever. Esse é o mistério que nos dá a revelação, a fé, para ser transformados e raptados neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho do que João ouviu, mas que não pôde escrever, dando testemunho dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que João escutou, mas não pôde escrever. Não pôde escrever o que os 7 trovões falaram. Não pôde escrever o que a voz de Cristo clamando, como quando um leão ruge, falou ali no último dia, no dia do Senhor. Mas no último dia, no dia do Senhor, escutaríamos a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, clamando como quando um leão ruge, e os 7 trovões emitindo suas vozes, ou seja, a voz de Cristo nos falando o mistério do 7º selo, nos falando o mistério da sua segunda vinda, nos falando o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, velado e revelado em seu anjo mensageiro em carne humana. Esse é o mistério do que João ouviu, mas não pôde escrever. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos revele todos estes mistérios contidos na Escritura e prometidos para serem abertos neste último dia. E nos prepare para ser transformados e raptados neste último dia, e em breve todos sejamos transformados e raptados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Estarei novamente com vocês
às 3 da tarde. Dios mediante, para Primeiro continuar Deus, para continuar en esta serie nesta série de los misterios del dos reino mistérios do reino de los cielos, dos céus, en donde estaremos viendo el onde misterio estaremos vendo o mistério del libro do livro que se comió. João El comeu. misterio del libro O que mistério do livro que Juan se João comió. Ese comeu. era el tema Esse será o tema para esta tarde para essa a tarde, las 3 às de la 3 tarde. da tarde. Están todos invitados para Estão estar todos convidados para escuchando el estarem misterio escutando o del mistério libro que Juan do livro se que comió. João comeu, Para así ver para assim cómo todos nosotros ver también como todos nós nos podemos comer também ese libro podemos comer esse en livro este neste día postrero. último dia, Porque esse é o livro, porque esse é o livro da redenção. es el libro donde están escritos É o livro onde estão nuestros nombres, escritos nossos nomes, es el libro de la é o vida livro da vida del Cordero. do Cordeiro. Será hasta la tarde Será de até a tarde, primeiro Deus, quando estaremos quando estaremos reunidos para escutar o mistério del libro do livro que se comió. João comeu. Que Dios les continúe bendiciendo Que Deus a continue todos, abençoando a Dios todos, que guarde, Deus os guarde. e hasta las E 3 de la tarde, até Dios às 3 da mediante, tarde, primeiro Deus, em que estaremos em reunidos que estaremos reunidos para glorificar a Deus e escutar Sua palavra. Muchas gracias por vuestra Muito amable obrigado atención y por con vossa nosotros amável nuevamente, atenção e conosco novamente. Félix Caro, para Félix Caro, para continuar e finalizar esta actividad essa en atividade esta ocasión. nessa ocasião. Que Dios les bendiga Que Deus abençoe guarde e guarde a todos. a todos.